Levítico, capítulo 5, eu vou ler os versos 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus: E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E do trabalho e do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Amém. Um anúncio no boletim dominical de uma determinada igreja trazia a seguinte informação: atenção, casais que têm filhos e não sabem. Avisamos que o berçário fica na parte de trás do templo. Eu fico pensando que alguns casais ficariam surpresos com este anúncio. Isso de fato havia num boletim de igreja. Aí a pessoa fala: como é que alguém tem filho e não sabe? O aviso foi mal colocado. Mas, diante do texto que nós lemos, nós podemos perguntar com relação ao pecado. É possível alguém pecar e não saber? É possível cometermos algum pecado sem saber que pecamos? Existe algum pecado não intencional ou involuntário? Do tipo, não, foi um pecado involuntário, não tive volição, não tive vontade, mas pequei. É possível que aconteça isso? É possível que alguém peque sem que a sua consciência seja pesada ou o acuse? O salmista Davi se viu nesta situação quando orou, dizendo, lá no Salmo 19, ele diz: Senhor, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então, é possível, sim, que pequemos contra Deus sem saber que tenhamos pecado. Tanto é que aqui no Antigo Testamento, no livro de Levítico, existe o pecado existe a oferta chamada oferta pelo pecado por ignorância. Ou seja, eu não sei se eu pequei, mas ainda assim eu vou confessar ao Senhor e vou oferecer uma libação, uma oferta. Esta possibilidade permeava a mente de Davi. Veja, o texto que lemos trata desse assunto, especificamente o verso 17. Dá uma olhada aí, que diz assim: E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. O livro de Levítico traz a resposta à seguinte pergunta: como pode um pecador aproximar-se de um Deus santo? É isso que o livro se propõe a responder. Como pode o homem pecador aproximar-se diante de um Deus santo? Então, Deus apresenta-se neste livro como o Deus que chama o homem à comunhão com Ele. O Deus que chama o homem ao relacionamento com Ele. Mas é necessário sacrifício e derramamento de sangue. Por isso que a figura do sacerdote é a figura central em Levítico. Ele traz esse nome justamente Levítico por causa da obra dos levitas, do trabalho dos sacerdotes levíticos. Portanto, então, o sacerdote é o personagem principal aqui no livro. Como é, então, que alguém pode se aproximar de Deus, sendo que Deus é santo
e nós somos pecadores e os nossos pecados nos afastam de Deus. Então, há mesmo pecados que não lembramos ou não tomamos consciência que tenhamos cometido, mesmo estes pecados nos afastam de Deus. Mesmo esses pecados são odiosos aos olhos de Deus. Então, a pessoa que quebrou algum dos mandamentos do Senhor, sem que o soubesse, e veja, na lei cerimonial, havia tantas prescrições, que a pessoa ficava assim, será que eu quebrei algum destes mandamentos? Porque são tantos mandamentos, e em algum momento ou outro é possível que quebremos em algum desses mandamentos. Então, o pecado desconhecido é uma classe de pecados não intencional, mas ainda assim um pecado. Um pecado pode ser desconhecido porque você não sabia que uma ação sua violou a ordem do Senhor. Também pode ser porque as circunstâncias esconderam a natureza pecaminosa das suas ações e você cometeu aquele pecado contra Deus. Por exemplo, quando Isaac mentiu acerca da sua esposa, assim também copiando o erro de Abraão, seu pai, e Abimeleque a levou para a sua casa, o Senhor amaldiçoou a casa de Abimeleque por ter tomado a esposa de Isaac. Mas Abimeleque disse, eu não sabia que ela era tua esposa. Ainda assim, Deus amaldiçoou a casa de Abimeleque. E então ele teve que restituir Isaac. Então, lembra que o próprio Jó, todas as vezes, ele oferecia sacrifícios a Deus, holocaustos, e orava em favor dos seus filhos, porque ele pensava, porventura, eles têm um pecado. E ele então confessava a Deus e pedia a Deus o perdão pelos pecados do seu filho. Então, o que uma pessoa tinha que fazer no Antigo Testamento se ela cometesse algum pecado e depois ela ficasse sabendo que ela cometeu aquele pecado? Ela cometeu por ignorância, evidentemente, mas aí depois ela tomou consciência de que pecou contra Deus. Ela precisava fazer algumas coisas. Ela precisava levar uma oferta que poderia ser uma cabra sem defeito. Ela, então, levaria aquele animal perante o sacerdote. Ela confessaria ao sacerdote o seu pecado. O sacerdote imporia a mão sobre a cabeça daquele animal e o animal era imolado. O sangue do animal era derramado, simbolizando que o pecado gera a morte. Esse é um ensino de toda a Bíblia. E que, portanto, para que aquela pessoa fosse perdoada, sangue deveria ser derramado. O sangue dela, do próprio pecador, deveria ser derramado. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, permitia que um substituto morresse no lugar daquele pecador. Então a pessoa levava aquele animal, o animal era imolado no altar e depois o animal era totalmente queimado naquele altar, simbolizando então o perdão do pecado. Será que alguém de nós, ou algum de nós, já conhece a Escritura de maneira tal que nós não quebremos nenhum dos mandamentos do Senhor? Será que nós já conhecemos e já temos um status de maneira tal que não quebremos nenhum dos mandamentos do Senhor? Ora, o artigo 3º do Decreto-Lei da Constituição, aliás, do Código Civil Brasileiro, diz o seguinte, a chamada Lei da Introdução ao Código Civil Brasileiro, diz assim: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, o princípio aqui é o seguinte: você cometeu um crime, você vai ser julgado e você vai pagar por esse crime. Não vai adiantar você dizer diante lá do juiz ou de quem quer que seja, falar, não, eu não sabia que isso era um crime. A pessoa roubou, matou, assassinou, fez o que fez, e depois chega diante lá do juiz e fala, mas eu não sabia que isso era crime. Era crime matar? Eu não sabia. Era crime roubar? Eu não sabia. A pessoa não pode alegar desconhecimento da lei. Assim também, meus irmãos, nós, diante de Deus, não podemos alegar desconhecimento. Se pecamos contra Ele, o nosso pecado
é um pecado contra Deus, é uma transgressão da lei de Deus. Portanto, eu queria olhar para esse texto e trazer a seguinte reflexão: a extensão do pecado revela-nos a extensão da graça. Ou seja, assim como o nosso pecado é tão grave e odioso aos olhos de Deus, assim também a graça de Deus é tão grande, tão ampla, que Ele, pela sua graça, nos perdoa. E Ele mesmo providenciou os meios para nos perdoar. Ora, qual é o tamanho do pecado? Como é que se avalia um pecado? Qual é o preço do pecado? Quanto custa um pecado? Olha o verso 18, que diz o seguinte: e do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Ora, a pessoa pecou contra Deus sem saber, por ignorância, mas ao tomar conhecimento de que ela pecou contra Deus, agora ela vai levar ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a avaliação dele, né? Conforme a avaliação dele, ou seja, aquele carneiro tem um preço, e aquele preço é como se fosse o preço pelo pecado que vai ser pago. Porque alguém tem que morrer, o sangue tem que ser derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há reconciliação. Porque o pecado é sempre uma quebra da lei de Deus. Ora, veja o verso 17, a parte A. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ora, então pecar é quebrar os mandamentos do Senhor, né? É por isso que lá no nosso breve catecismo, né, a pergunta 14, o que é pecado? A resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Veja, Tiago, o apóstolo, ao escrever Tiago capítulo 2, verso 10, nos diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha a gravidade. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quebrou um mandamento, quebrou todos. A lei de Deus é uma unidade. Quebrou um mandamento, quebrou todos. Então, o pecado traz duas consequências: a culpa e o sentimento de culpa. Ora, veja o verso 17, a parte B. O texto diz: ainda que não o soubesse, contudo será culpada. A pessoa ela recebe a culpa pelo pecado. E como lidar com a culpa? Ora, existem dois sentidos de culpa. Aquela culpa jurídica, ou seja, você é considerado, você é declarado culpado, e pela lei de Deus quebrou um só ponto, é declarado culpado. E a culpa emocional. Além de você ser culpado, a tua consciência te acusa e fala que você é culpado. Mas como é que as pessoas tentam resolver o problema da sua culpa? As pessoas geralmente tentam ignorar. Elas tentam calar a consciência. Ou elas tentam, então, simplesmente dizer que aquele sentimento de culpa deve ser ignorado. Porque o que é a culpa se não há alguém que a condene? Então a pessoa tenta escapar do sentimento de culpa, mas veja, a pessoa que pecou recebe uma penalidade. Verso 17, a parte C diz: e levará a sua iniquidade. E levará a sua iniquidade. Isso tudo, meus irmãos, para mostrar a seriedade de transgredir as leis de Deus, de pecar contra Deus. A pessoa é culpada e levará a sua iniquidade, ou seja, ela vai ser penalizada pela sua culpa.
no Oriente Médio, os documentos antigos mostram que um dos maiores medos dos povos antigos era, de fato, de inadvertidamente violar a santa lei de Deus. Porque sabia que a violação da lei de Deus traz condenação, traz juízo. Por isso que lá no livro de Crônicas, numa história bem interessante, quando Davi tentou levantar um censo em Israel, mas veja, o problema não era apenas levantar um censo, ele estava preocupado com os homens do exército, ele estava se ensoberbecendo, e Joabe o advertiu e falou assim para ele: então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Joabe, o comandante de Davi, percebeu que aquela atitude de Davi era pecado contra Deus e traria culpa sobre Israel. Todo Israel pagaria por aquele pecado, porque Davi, como rei, era o representante do povo. Então, havia um temor de quebrar as leis de Deus por saber que quebrar a lei de Deus trazia culpa. Jó, como eu mencionei no início, lá no capítulo 4, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, os banquetes dos filhos de Jó, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó dizia no seu coração: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, meus irmãos, o pecado traz culpa e traz consequência. Cada um levará a sua iniquidade. Veja então que a extensão do pecado é enorme, é muito grave. O pecado não é só uma falha, o pecado não é só um deslize, o pecado não é apenas desagradar a Deus, o pecado é uma violenta afronta contra a santidade de Deus, e Deus não deixa impune. Mas por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia dele, ele mesmo providenciou meios para nos perdoar. Não simplesmente retirando a culpa, mas fazendo com que alguém pagasse em nosso lugar. Veja só, meus irmãos, então, aqui como que Deus providenciou a expiação. O que é a expiação? É a substituição, é o sacrifício. Tá? Verso 18 diz assim: e do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, e o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu. A expiação é uma propiciação, é encobrir a culpa. Ou seja, Deus nos considera perdoados por causa daquele sacrifício que foi feito. Então, alguém pagou em nosso lugar. E Deus, então, olha para nós e Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Deus olha para nós e Ele mesmo encobre os nossos pecados, as nossas transgressões. Veja o que o Salmo 32, verso 1 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha que interessante. Romanos capítulo 4, verso 7 vai dizer: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Paulo está reproduzindo aqui o salmista. Portanto, irmãos, teologicamente, a expiação refere-se ao ato de Deus pelo qual ele provisoriamente, aqui no Antigo Testamento, oferecia uma vítima, um animal, para morrer no lugar do ofertante, de forma então que o pecado daquele ofertante era coberto. Era então propiciado. E Deus não olhava para o ofertante como pecador, mas como perdoado. O resgate dos cristãos acontece
pelo pagamento de algo muito mais precioso do que o sangue de um animal, do sangue de um cordeiro, de um cabrito. O apóstolo Pedro vai dizer que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então você tem que entender aqui, meus irmãos, qual que é a extensão da graça de Deus. Deus foi tão gracioso que ele então enviou o Filho dele, Jesus, o justo, para morrer pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. É por isso que não há salvação sem Cristo, porque o único substituto pelo pecador é Cristo. Não há outro. Não há outros meios, não há outros intermediários. É por isso que acreditar na mediação de homens ou anjos ou qualquer outra criatura é absurda. Acreditar na mediação de Maria, ou mesmo de santos, ou mesmo de qualquer outra criatura, de anjos, é absurdo, porque nenhum deles teve uma morte vicária, substitutiva. E o próprio apóstolo Paulo ainda deixa claro dizendo assim, ora, alguém poderia até mesmo se animar a morrer por um justo, né? Vamos supor uma pessoa justa que estava ali sendo julgada ou condenada, e um outro, talvez um injusto, uma pessoa reconhecidamente um assassino, um criminoso, falar assim, não, eu morro no lugar dele. Né? Mas Paulo ainda diz, mas seria muito impossível alguém se dispor a morrer por um injusto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, o justo pelos injustos. Olha que graça, olha que bênção. A morte substitutiva de Jesus é que nos conduz a Deus. Somente Ele foi o nosso substituto na cruz. Não adianta então você tentar esconder o seu pecado, a não ser que o próprio Deus apague os teus pecados. A Bíblia diz o que tenta esconder as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que confessa, o próprio Deus, em Cristo, Ele não apenas esconde o pecado, mas em Cristo, Ele retira o pecado. Ele retira a culpa e Ele te declara justificado. É por isso que só em Cristo nós podemos ser justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus, o nosso Senhor. E agora, então, com a consciência pura, a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus, capítulo 9, verso 14, assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, este sangue purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então ele tira não apenas a culpa, mas ele também tira o sentimento de culpa. Se estamos em Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Não temos culpa. Nós não temos mais que conviver com esta escravidão do pecado, nem com esta culpa do pecado, por mais que ele ainda nos assedie, e por mais que ainda por vezes pequemos contra Deus. O apóstolo vai dizer, filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que bênção! Sabermos que fomos libertos do poder do pecado, fomos libertos da culpa do pecado, e ainda que venhamos a pecar contra Deus, nós temos Jesus Cristo, aquele que é a propiciação, aquele que é o nosso substituto diante do Pai. Então, meus irmãos, concluindo esta mensagem, nos lembremos qual é a extensão do pecado. Ora, a extensão do pecado é a mais terrível de todas, porque ela leva à morte, o pecado leva à morte.
Qual é a extensão da graça? É a maior de todas, porque Deus providenciou um meio para nos perdoar dos nossos pecados por uma substituição, um sacrifício vicário. Por meio de Jesus, seu Filho, nós somos perdoados de todo o pecado. Então, a minha pergunta é, uma vez que não temos mais um sistema de sacrifícios, ofertas e holocaustos para expiar os pecados, como é que os nossos pecados são perdoados? Pelo arrependimento, pela confissão, pela fé em Jesus. Quando o apóstolo Pedro pregou um sermão lá em Pentecostes, em Jerusalém, os homens foram tocados por aquela palavra, eles tiveram o coração compungido, tocado, atravessado pelo Espírito de Deus, e eles perguntaram a Pedro: que faremos, irmãos? Eles estavam desesperados. E Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Veja, o batismo, ele não é uma condição para o perdão dos pecados, a condição é o arrependimento e a fé. Mas o batismo, ele demonstra agora uma novidade de vida, uma nova disposição. O batismo, ele representa, simboliza esse novo nascimento, essa nova atmosfera, esta nova aliança que a pessoa então passa a fazer parte do povo de Deus, daqueles que são o povo da aliança do Senhor. E aí eu queria perguntar a você, como é que está a tua vida? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Você está aqui hoje, talvez você ainda não resolveu o teu relacionamento com Deus. Você continua uma vida, e talvez de pecado, não por ignorância, mas deliberado. E você sabe que os teus pecados ofendem a Deus. E você sabe que quebrando um mandamento, quebra todos. Mas isso não deve te deixar em desespero, exceto se você olhou para Cristo com fé. Se você olhou para Cristo arrependido. Se você confessou Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Se você entregou a sua vida a Ele. Então, os teus pecados são perdoados. Os teus pecados são não apenas cobertos, mas a culpa do teu pecado é retirada e você é considerado justificado diante de Deus. Se você que está aqui hoje, ou que nos ouve, que nos acompanha pela transmissão, ainda não resolveu a tua vida com Deus, o teu relacionamento com Deus, eu quero dizer que a tua situação é seríssima. Você não pode partir sem estar com Cristo. Você não pode partir sem resolver a situação do teu pecado. Uma vez que pecadores que somos, temos a necessidade de expiar o nosso pecado, como ter reconciliação com Deus? Ele nos fala, e eu peço que você abra a tua Bíblia aqui em 1 João, capítulo 2, verso 1. Nós vamos encerrar com essa leitura. 1 João, capítulo 2, verso 1, o texto que eu citei, e eu gostaria que você acompanhasse agora a leitura. 1 João 2, 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que nós possamos olhar para Jesus com fé e viver uma vida que agrade ao Senhor. O sacrifício dele foi o mais alto. Foi o sangue não de um cordeiro, não de um bode, não de um cabrito, mas foi o sangue de Jesus, seu Filho, para vivermos novamente, não em escravidão do pecado, mas como livres, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.